Bendito seja Deus pela mensagem que já ouvimos. Agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Diz a Bíblia que João está tendo uma visão na ilha de Patmos e ele escreve assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. O apóstolo João estava pastoreando a igreja de Éfeso, a capital da província da Ásia Menor. Eram tempos difíceis e amargos para a história da igreja. Todos os demais apóstolos do Senhor já tinham sido mortos pelo viés do martírio. João estava no final da sua vida. Quando Domiciano, no ano 81 da era cristã, assumiu o governo de Roma, cruelmente ele atacou a igreja. Foi chamado de o segundo Nero, e ele instituiu em todo o império o culto ao imperador e arrogou para si o título de Senhor e Deus. Este homem, tentando jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida, daquele final de primeiro século, deporta o apóstolo João para esta ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos, para morrer na solidão, para afastá-lo da família cristã, para esvaziar a igreja de qualquer esperança de um futuro promissor. E diz a Bíblia que quando João estava ali, naquela ilha vulcânica, já no final da vida, mergulhado em terrível solidão, com todas as portas da terra fechadas para ele, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, porque eu te mostraria as coisas que devem acontecer. E diz a Bíblia que nesse momento também, num domingo, dia do Senhor, João escuta atrás dele uma voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se voltou para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu as 7 igrejas. Ele viu os 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Diz a Bíblia que este a quem ele vê, não é mais aquele Cristo sofrido, chorando, suando sangue no Getsêmani, mas é o Cristo da glória. Não é mais aquele Cristo espancado, cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. Não é mais aquele Cristo surrado e vilipendiado do pretório romano. Não é mais aquele Cristo que zangue caminha pelas ruas estreitas de Jerusalém, sobre os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Não é mais aquele Cristo esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Mas é o Cristo da glória, é o Cristo vitorioso, é o Cristo onipotente. Na visão de João, seus cabelos estão brancos como a alva lã. Na visão de João, os seus pés são como de bronze polido.
Na visão de João, a sua voz é como voz de muitas águas. Na visão de João, as suas mãos não estão mais cravadas pelos pregos, mas sustentam a igreja. Na visão de João, o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor, e os seus olhos são como chamas de fogo. Diz a Bíblia que João cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Diz a Bíblia que João vê o Cristo da glória no meio das 7 igrejas. Oh, que figura belíssima, que consolo para a igreja. Nas horas mais difíceis e amargas que a igreja vive, o seu Cristo glorioso está no seu meio, como seu refúgio, como seu consolador, como seu Senhor, como seu Redentor. Diz o capítulo 2, versículo 1, que João vê não apenas Cristo no meio da igreja, mas o vê andando no meio das igrejas. E ele ainda hoje está andando no meio da sua igreja. Ele está aqui hoje, nesta noite. É por causa dele que nós nos reunimos neste lugar. É para dar toda a honra a Ele, é que nós tributamos os nossos louvores. É por causa dEle que nós cantamos, é por causa dEle que nós pregamos, é por causa dEle que nós oramos, é por causa dEle que nós estamos aqui nesta noite. E o Senhor Jesus, ao andar no meio das 7 igrejas, Ele vai sondando as igrejas, Ele vai conhecendo as igrejas, Ele vai corrigindo as igrejas, Ele vai exortando as igrejas, Ele vai fazendo promessas às igrejas, e conforme nós ouvimos aqui 7 vezes repetidamente, Jesus vai avaliando as igrejas, e há um estribilho que se repete em todas estas cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece a sua igreja. Há 3 coisas que Ele nos informa. Primeiro, Ele conhece as nossas obras. É curioso que para 4 destas, na verdade para 5 dessas 7 igrejas, Jesus Cristo diz assim: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Ele conhece o que seu pai não conhece, o que sua mãe não conhece, o que seu marido não conhece, o que a sua mulher não conhece, o que os seus filhos não conhecem, o que os seus irmãos não conhecem. Ele conhece. Ele conhece o nosso coração. Para outra igreja, a igreja de Esmirna, ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Oh, como é consolador saber que Jesus sabe as dores da nossa alma, os gemidos e os soluços do nosso coração. Que Ele conhece aqueles dramas que você vive, talvez lá no recesso do seu quarto, ou mesmo conversando secretamente com o seu travesseiro. Ele conhece essas lágrimas, Ele conhece essas dores, mas Ele conhece a sua pobreza. E Ele diz para esta igreja, a mais pobre igreja da Ásia: conheça a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rica no céu, pobre diante dos homens, rica aos olhos de Deus. Diz a Escritura que Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. É porque muito provavelmente Jesus olha para esta igreja, onde está o primeiro templo de adoração ao imperador romano, e diz: aí onde um homem é adorado como um Deus, está o trono de Satanás. Talvez Jesus dirija-se a esta igreja assim, porque lá estava o templo de Esculápio, o chamado Deus da cura, e Jesus Cristo está dizendo: onde uma imagem, onde um ídolo é adorado como se divindade fosse, aí está o trono de Satanás, porque a idolatria tem inspiração satânica. Mas onde Satanás colocou um trono, Jesus planta uma igreja para que sirva, para que o adore. Jesus está no meio das suas igrejas, e o que Ele conhece talvez é diferente do que nós conhecemos. O que Ele destaca é aquilo que talvez nós não vemos. Para a igreja que era pobre, Jesus diz: você é rica. Para a igreja que se dizia rica, Jesus diz: você é pobre.
Para a igreja que se dizia viva, Jesus, não, você está morta. Para a igreja que se sentia fraca, Jesus diz, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. O que importa, na verdade, não é o que eu penso a meu respeito, não é o que as pessoas dizem a meu respeito, é o que o Senhor Jesus fala a meu e a seu respeito. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece a sua igreja. Mas Jesus se apresenta à igreja, irmãos, como remédio para as suas doenças. Se vocês lerem essas 7 cartas, toda vez que Jesus se apresenta, na sua própria apresentação, ele já se apresenta como solução para o problema daquela igreja. A igreja não precisa buscar as novidades do mercado da fé para ir buscar cura e restauração. A igreja precisa conhecer o seu Redentor, porque quando a igreja conhece o seu Redentor, ela é uma igreja viva, ela é uma igreja forte, ela é uma igreja animada, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que tem fervor espiritual. Se vocês lerem atentamente, como ouvimos agora há pouco, Jesus faz um diagnóstico dessas 7 igrejas. Tem elogios para fazer, tem censuras para fazer. Ele elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso, porque era firme na doutrina, era fiel na palavra, era perseverante nas tribulações, era uma igreja que mantinha a obra de Deus avante. Mas Jesus, eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque ela tem fé, ela tem obras, ela tem amor, mas ela não preserva a sã doutrina, permite que uma falsa profetisa Jezabel ensine o povo e induza o povo à prostituição. Jesus elogia a igreja de Pérgamo, porque tem gente fiel a ponto de dar a sua vida por Cristo, como seu líder Antipas, que morreu carbonizado dentro de um boi de bronze, mas tem gente nesta mesma igreja flertando com as doutrinas de Balaão. Jesus olha para a igreja de Sardes e diz o seguinte: você tem um nome tão bonito na cidade, você tem um nome de uma igreja viva e avivada na cidade, mas eu que não me impressiono com os vapores das suas impressões aos olhos dos homens, eu olho para dentro de você e faço um outro diagnóstico. Você tem nome de que está viva, mas aos meus olhos você está morta. Mas também há alguns aí que ainda não contaminaram as suas vestiduras. Mas Jesus Cristo se apresenta para essas 7 igrejas, irmãos, para todas elas, fazendo uma gloriosa promessa que eu gostaria de destacar para você. Preste bem atenção. Para a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha perdido o seu primeiro amor, Jesus promete àquela igreja comer do fruto da árvore da vida. E significa ter vida eterna. E sabe o que é vida eterna? É conhecer a Deus. E sabe quem é Deus? Deus é amor. Então, para uma igreja que tinha perdido o seu primeiro amor, Deus está dizendo o seguinte: eu vou dar para você que é vencedor, você que é fiel, a bênção de viver e conviver com aquele que é amor por toda a eternidade. Para uma igreja sofrida como a igreja de Esmirna, que estava enfrentando o martírio, que estava enfrentando pobreza, que estava enfrentando perseguição, Jesus se apresenta para aquela igreja e diz o seguinte: aquele que for vencedor, aquele que confiar em mim, não sofrerá o dano da segunda morte. Vocês enfrentarão o martírio, vocês enfrentarão a perseguição, vocês enfrentarão a pobreza, vocês enfrentarão as agruras da terra, mas aquele que perseverar comigo, ele não sofrerá a segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, que estava sendo seduzida pelos encantos do mundo, pelas falsas doutrinas dos nicolaítas, por aquilo que o mundo estava oferecendo de prazeres, Jesus Cristo oferece para o vencedor uma pedrinha branca, um novo nome. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo o seguinte: eu vou lhe dar absolvição no dia do juízo, eu vou dar para você uma vida de vitória, uma vida de isenção de culpa, eu vou dar para você naquele dia a glória do prêmio da vida eterna. Mas para a igreja de Tiatira, que estava completamente rendida a uma vida de imoralidade por causa da influência de uma falsa profetisa, Jesus diz: eu vou dar para você a bênção de possuir aquele que é a estrela da manhã, aquele que é a própria essência da santidade, da pureza e da vida eterna. Para aquela igreja de que tinha um nome de que estava viva, mas estava morta, Jesus promete um nome escrito no livro da vida. Para aquela igreja
que era fraca, a igreja de Filadélfia, eles dizem: o vitorioso vai ser como uma coluna inabalável no santuário de Deus. Para aquela igreja de Laodiceia, que se sentia rica e abastada, e se gloriava nas coisas terrenas que possuía, Jesus Cristo diz: aquele que for vencedor, eu lhe darei muito mais do que riquezas, dar-lhe-ei o privilégio de se assentar comigo no meu trono. Jesus é o remédio para a igreja, Jesus é a recompensa da igreja. Para todas as cartas só tem uma forma de encerrar, e a forma é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essas 7 igrejas morreram. Essas 7 igrejas não existem mais. Onde essas igrejas existiram, hoje não tem sequer 1% de crentes. Estas igrejas apenas hoje fazem parte de uma história, de um passado remoto. E sabem por que essas igrejas morreram? É porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. A mensagem que ouvimos hoje pelo coral e por esta orquestra, não é uma mensagem para ser olhada pelas lentes do retrovisor. É uma mensagem que deva ser olhada agora, examinando-nos com a lupa do Espírito, com a luz da graça, olhando para dentro do nosso coração. Aquelas igrejas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas, mas esta igreja reunida aqui pode ouvir o que o Espírito Santo diz a nós. A nossa história pode ser diferente. E se hoje existe alguém aqui que perdeu o primeiro amor, é hora de você se voltar para Jesus e reconhecer que Ele é o amado da nossa alma e que não há vida a não ser na presença dEle. Se tem aqui alguém passando por uma grande angústia e tribulação, é preciso entender que Jesus está conosco, e ainda que venhamos a sofrer as maiores consequências neste mundo, nós temos a herança eterna, o nosso nome está escrito no livro da vida, e a segunda morte não nos alcançará. Se houver aqui, irmãos, alguém que só tem o nome de que está vivo, vive de aparência, vive em ascensão aos olhos do mundo e em franca queda aos olhos de Deus, é hora de tirar a máscara, é hora de nós pedirmos: Deus, tira essa máscara, traz quebrantamento, traz arrependimento, traz mudança de vida. Nós queremos não apenas ter nome de que estamos vivos, nós queremos ser reavivados pelo poder do Teu Espírito. Se houver alguém aqui hoje que, meus amados, esteja como aquela igreja de Laodiceia, que não está nem quente nem fria, numa mornidão espiritual, numa apatia espiritual, apenas se regozijando com o seu dinheiro, com os seus vestuários, com o seu ouro, com as suas coisas de conquistas humanas, apenas contente com si mesma, batendo palmas para si mesma, é hora do Espírito Santo de Deus restaurar o fervor no nosso coração e nos dá alegria de sentarmos à mesa com Ele, de cearmos com Ele e termos intimidade com Ele. A palavra de Jesus para mim e para você nesta noite é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva sua fronte, por favor, vamos orar. Senhor Deus, nós fomos confrontados poderosamente nesta noite com a mensagem cantada acerca das 7 igrejas do Apocalipse. E nós não queremos sair daqui como meros ouvintes, ou apenas admirados com o gosto estético da música que ouvimos. Certamente não vimos aqui uma apresentação diante de uma plateia. Certamente nós aqui, todos, fomos confrontados com a Tua palavra. E o que nós te pedimos
é que por amor do teu nome, tu ponhas a tua mão sobre nós. Assim como tu colocaste a tua mão sobre João lá em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, põe a tua mão sobre nós. Tira de nós o medo, tira de nós a angústia, tira de nós o pessimismo. Abre aos olhos da nossa alma as janelas dos céus. Revela para nós que tu estás no trono e que o livro da história está nas mãos do Cordeiro e que a vida nossa e das nações estão nas mãos daquele que está sentado no alto e sublime trono. O que oramos, Deus, é que tu sopres um alento de vida no coração de cada pessoa que veio aqui nesta noite. Que removas as cinzas, que tu acendas as brasas, que tu inflames um fogo santo no nosso coração, de zelo e fervor, de amor por Jesus, de amor pelo teu reino, de amor pela tua palavra. Restaura, Senhor, a nossa sorte e dá-nos a bênção de voltar ao primeiro amor. Reaviva a tua igreja, inflama o nosso coração, traz vida plena, abundante, maiúscula para a tua igreja, a partir desta noite, Senhor, e glorifica o nome do teu santo servo Jesus, o nosso bendito Redentor. É a Ele que tributamos a honra, a glória e o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Amém.